2022 acabou, foi um ano especial porque foi ano de Copa e nesse vídeo a gente vai fazer uma retrospectiva completa de tudo mais importante que aconteceu desde o dia 1º de janeiro até agora, então vem comigo. Em janeiro de 2022 os campeonatos europeus estavam a todo vapor, mas o que chamou realmente a atenção foi a janela de transferências que estava aberta e portanto o Newcastle, que tinha se tornado um clube bilionário alguns meses antes, né, resolveu agir e anunciou a contratação do meia Bruno Guimarães. É louco porque ele escolheu ir pro Newcastle ao invés de ir pro Arsenal ou pra Juventus, que é outros times que estavam interessados nele. E por falar em Juventus, ela operou a maior negociação daquela janela, que foi a contratação do Dusan Vlahovic por mais de 80 milhões de euros. Também teve um pacotão de reforços do Barcelona, que já tinha trazido o Daniel Alves e fechou com o Ferran Torres, Adama Traoré e o Aubameyang. Hoje não parece lá grande coisa, mas na hora que os caras chegaram, ajudaram a dar uma revivida na temporada do Barça. E talvez a transferência mais importante dessa janela tenha sido a ida do Luiz Dias, do Porto, pro Liverpool, onde ele rapidamente conseguiu virar um jogador muito importante. Em fevereiro, a Champions League voltou, mas antes da gente falar dela, teve um acontecimento fora do futebol europeu, que a gente vai comentar aqui porque ele é muito linkado com o futebol europeu, que no caso foi a Copa Africana de Nações. A gente teve uma final incrível entre Senegal do Sadio Mané e Egito do Salah, os dois que jogavam juntos nesse Liverpool histórico do Klopp dos últimos anos. Foi decidida nos pênaltis, com o Salah tomando uma pá de laser na cara ali e culminando com a vitória de Senegal pela primeira vez na história. A alegria do herói Sadio Mané, que vai aparecer mais vezes nesse vídeo ainda. Voltando pra Champions, as oitavas de final tiveram alguns confrontos interessantes, especialmente a Zebraça Vila Real vencendo a Juventus lá na Itália por 3-0, hein? E o melhor confronto daquela Champions até então, Real Madrid contra PSG. Era válido pelas oitavas, esse confronto tinha um tempero extra que era a possível ida do Mbappé pro Real Madrid, porque o contrato dele com o PSG estava acabando e muito se falava que talvez ele pudesse ir pro Real de graça, entre aspas, né? Aí se ele fizesse um gol seria uma lei do ex-reverso, uma lei do ex-futuro, saca? No primeiro jogo, 1-0 com direito a pênalti perdido do Messi e um golaço do Mbappé já no final. E o segundo jogo foi um dos mais emblemáticos do ano, porque o PSG abre o placar novamente com o Mbappé. Ali eles faziam 2-0 no agregado, parecia que eles iam passar, mas o segundo tempo foi antológico. Num erro do Donnarumma, Vini passa pro Benzema e o Benzema faz o primeiro. Depois o Modric dá mais uma assistência pro Karim, que faz o segundo. E por último, o Real no ataque, o Marquinhos tira de maneira bizarra e o Benzema completa o seu hat-trick, classificando o Real Madrid de maneira histórica. Esse jogo de volta já foi em março, né? E março foi um mês que nem tudo foram flores aí pro Real Madrid, porque pela La Liga eles enfrentavam o Barcelona e tomaram de 4-0 em pleno Santiago Bernabéu. Com a temporada brilhante deles, até passa despercebido, né? Mas essa goleada aconteceu, o time de Xavi destruiu os caras, no que talvez tenha sido o grande momento do Barcelona no ano de 2022, né? Em março a gente também viu um jogo que pode acabar sendo histórico, porque o Atlético de Madrid eliminou o Manchester United da Champions com um gol do Renan Lodge, e esse pode ter sido o último jogo de Cristiano Ronaldo na história da Champions League. Essa competição que ele adorou ganhar, brilhar em momentos decisivos, que a gente até brincava chamando de UEFA Ronaldo League, mas desde esse jogo ele não jogou mais e a gente não sabe o que o futuro vai trazer pra ele, mas é possível que nunca mais jogue. Ainda em março tivemos um dia histórico pro futebol feminino, que a gente não fala muito aqui no canal, mas é uma marca tão impressionante que vale a pena a gente resgatar. O Barça venceu o Real Madrid pela Champions League feminina para um público de 91.553 pessoas, estabelecendo um novo recorde de público no futebol feminino. Vale lembrar que o El Clássico masculino no Camp Nou naquela temporada não chegou a 90 mil pessoas. E o final de março teve mais um evento marcante, o playoff de acesso para a Copa do Mundo, porque a Itália, que era a atual campeã da Eurocopa, teve que jogar esse playoff e quando todos imaginavam que eles lutariam contra Portugal por uma vaga na Copa, eles acabaram caindo antes para a Macedônia do Norte. Ninguém podia acreditar. 6 meses antes, eles estavam vencendo a Euro, que é considerado aí o segundo torneio de seleções mais difícil de ganhar, e acabaram vendo a Copa do sofá. Agora, o mês de abril teve bastante coisa, e a gente começa falando do Cristiano Ronaldo, porque numa derrota do Manchester United pro Everton, ele se destacou de maneira bem negativa, né, e acabou dando um tapa no celular de um torcedor. E isso repercutiu muito na época, e depois disso o ano do Cristiano acabou sendo muito ruim, né, tanto dentro de campo quanto no lado profissional. Pouco tempo depois, ele anunciou
aconteceu que ele e a parceira dele acabaram perdendo um bebê recém-nascido, né? Uma barra pesadíssima aí pro Cristiano e pra sua família. E antes de voltar pra Champions, na Europa League aconteceu um evento, né? O Barcelona, que tinha caído da Champions pra Europa League, foi enfrentar o Frankfurt no mata-mata e perdeu. Inclusive num jogo em que os torcedores do Frankfurt dominaram o Camp Nou e estavam jogando como se estivessem em casa, né? Bizarro. E também em abril, o Villarreal continua a sua campanha de zebra e elimina o Bayern de Munique nas quartas. E também nessa fase a gente tem um confronto absolutamente épico, que foi entre Real Madrid e Chelsea. No primeiro jogo, o Real vence por 3-1 com mais um hat-trick do Benzema, contando mais uma vez com falha do goleiro, né? Ele conseguiu pressionar e fazer o gol. Só que no segundo jogo ninguém poderia imaginar que o Chelsea abriria 3-0 e com direito a golaço do Timo Werner. Ou seja, o universo estava todo torto nesse momento, né? É aí que, faltando 10 minutos, o Modric manda uma bola preciosa pro Rodrigo, iluminado, fazer o primeiro do Real. E já na prorrogação, Vini Júnior mais uma vez coloca uma bola perfeita na cabeça do Benzema, que broca e classifica o Real de forma inacreditável para semis. Que campanha os caras fizeram, foi bizarro. E ainda falando de Champions, a semifinal foi o Manchester City contra Real Madrid, num jogo insano que foi 4-3. A gente pode destacar, por exemplo, aquele golaço que o Vini Júnior faz, né? Só que o destaque talvez seja pro pênalti de cavadinha que o Benzema manda, com o time dele perdendo. Tamanha era a confiança do camarada, e ali ele já botou pelo menos uma mão na bola de ouro, né? E pra completar esse mês incrível pro Real Madrid, no finalzinho eles garantem aí o 35º título de La Liga, com direito a essa foto histórica aí, o Carletão Ancelotti cada vez mais imortal, hein? E um detalhe bem interessante é que o Marcelo se tornou o maior vencedor da história do Real Madrid com 24 títulos. Depois ele ganharia mais um, né? Iria parar em 25. Outros campeões em abril, o Bayern de Munique venceu o seu 10º título seguido no campeonato alemão, para surpresa de 0 pessoas. E o PSG também levou o título da Ligue 1 com o pé nas costas, para surpresa de 0 pessoas, né? Mas os caras igualaram o Saint-Étienne como os maiores vencedores do campeonato francês na história. E em maio, mais um mês lotado, teve semis de Champions League com o Liverpool derrotando o bravíssimo Villarreal, né? Para conseguir chegar em mais uma final. E do outro lado, o Real Madrid tinha perdido do City no jogo de ida, e no jogo de volta eles começam perdendo de 1-0, né? Até que novamente o iluminado Rodrigo entra, aos 45 do segundo tempo empata o jogo, aos 46 ele vira. Nesse momento o City já tava se borrando nas calças, e aí quando foi pra prorrogação, mais um pênalti pro Real Madrid, Benzema bateu, converteu, e assim o Real Madrid classificou de forma heróica pra final da Champions. Foi uma jornada inacreditável, com jogos incríveis e viradas insanas, uma das campanhas mais memoráveis de Champions, né, e que acabou pavimentando o caminho do Benzema pra bola de ouro. E em comum, o que tiveram PSG, Chelsea e Manchester City? Os três tiveram a chance de liquidar o Real Madrid, nocautear, mas perderam. O Real Madrid foi altamente eficiente nas vezes que chegava no ataque, e aí finalista. Vale citar que nesse mata-mata o Benzema marcou 10 gols, igualando o recorde que era do Cristiano Ronaldo. Nesse mês também tivemos o Porto ganhando o Campeonato Português e o Manchester City quase perdendo a Premier League na última rodada. Isso porque eles saíram 2-0 atrás no placar pro Aston Villa até os 75 minutos de jogo, quando o Rodri mete de fora da área, o Gundogan faz um doblete, vira o jogo e sagra o Citão campeão mais uma vez por um mísero pontinho, e foi quase, hein? Também vai o destaque pro título do Milan na Série A italiana, fechando aí uma seca de 11 anos, né, sem ganhar, e com o Rafael Leão jogando um absurdo. Teve até vídeo marcante do Ibrahimovic dando discurso no vestiário, virando a mesa, e depois ele comemorando em campo, fumando charuto e tudo, né? O cara é uma lenda. E vamos pra final mais esperada desse ano, então, que foi a da Conference League. Foi a primeira edição dessa nova competição que a UEFA criou, e o José Mourinho conseguiu calar a tudo e a todos, ganhando mais um título na sua carreira. Ele levou a Roma pra taça e se tornou o primeiro treinador da história a conseguir as 3 principais competições europeias: Champions, Europa League e Conference League. É brabo demais, ele ainda foi lá e tirou onda, estacionando o ônibus de maneira literal. Na Europa League, o Frankfurt mostrou que não eliminou o Barça por nada, né? Foi até a final e venceu o Rangers nos pênaltis, conquistando a Europa League de forma invicta. Também vale destacar o retorno do Nottingham Forest para a Premier League, esse histórico clube inglês que já foi bicampeão europeu, voltando à primeira divisão inglesa pela primeira vez neste século, né? E antes da final da Champions League, uma notícia que surpreendeu a todos: o PSG foi lá e anunciou a renovação de contrato do Mbappé, tornando ele, de acordo com algumas fontes aí, o jogador mais bem pago do planeta. Chega então a final da Champions, uma espécie de revanche pro Liverpool, né? Porque os caras queriam se vingar daquela derrota em
2018. Inclusive teve esse tweetzinho aí do Salah dizendo que tinha contas a acertar com o Real Madrid, mas não deu outra. Como foi na Champions inteira, o Real Madrid viu seu adversário jogar melhor, criar mais chances, mas num contra-ataque os caras foram letal, do Valverde pro Vini Júnior, do Vini Júnior pro gol. 1 a 0, Real Madrid campeão da Champions pela 14ª vez na história. É um colosso esse clube. E uma campanha digna de filme, né? Espetacular a campanha do Real Madrid nesse mata-mata. Aí tivemos as férias de junho ali no futebol, né? E em julho o Manchester United anuncia o Erik ten Hag como treinador. Ele que vai ser muito importante daqui a pouquinho, né? E logo também se abre a janela de transferências. É impossível falar de todas, a gente fez um vídeo só sobre essa janela, vale a pena conferir aqui no card se você quiser, mas os grandes destaques certamente são a chegada do Haaland, pode virar um atacante histórico lá no Manchester City, o Lewandowski decidindo sair do Bayern, indo jogar no Barcelona, e aí o Bayern de Munique conseguindo contratar o Mané do Liverpool, e também a louca decisão de carreira que tomou o Casemiro, que decidiu sair do Real Madrid e jogar no Manchester United. E em agosto tivemos tretas, né? O PSG tava bem, de novo treinador, né, com o time entrosado e tal, Messi e Neymar jogando muito, mas aí começaram a circular rumores de que o Mbappé estava mandando no clube, digamos assim, e aí durante um jogo vem um contra-ataque pro Paris, ele não recebe a bola, né, e ele ficou indignado, virou as costas pro lance, o que gerou muitas críticas pra ele e que pra mim, cara, é um dos pitis mais patéticos que eu já vi na vida, né. Na Premier League, num confronto entre Chelsea e Tottenham, tivemos aí uma briga entre o Antônio Conte e o Thomas Tuchel. Um foi apertar a mão do outro, aí um segurou, o outro não soltou, aí puxaram, se encararam. Foi aí uma rinha de coroas e que, como ninguém saiu machucado, foi só engraçado mesmo. Foi nesse mês também que o Benzema fez história e ultrapassou Raul Gonzalez, se tornando o segundo maior artilheiro da história do Real Madrid. 2022 definitivamente foi o ano dele, né? Em setembro, um destaque muito negativo, que na TV espanhola aí rolou um comentário racista em direção ao Vinícius Júnior por causa das dancinhas que ele fazia. Tudo isso antes de um Real Madrid contra Atlético de Madrid, um clássico que ficou mais apimentado e que teve sim Vinícius Júnior e Rodrigo dançando e bailando na frente dos torcedores do Atlético. Fantástico esses garotos aí, que receberam bastante apoio também de todo mundo que não é escroto, né? E com certeza baila Vini. E em setembro acabou tendo a definição das seleções que vão disputar o Final Four, né? O mata-mata da Nations League. Croácia, Holanda, Espanha e Itália foram as classificadas. Curioso, né, cara? Pensar que Inglaterra e França, por exemplo, fizeram campanhas tenebrosas aí. A Inglaterra vai jogar a Série B da Nations, beleza? Que pena. Mas que peninha. Em outubro, um dos eventos mais esperados de todo o ano, que foi a Bola de Ouro. E se muitas vezes a gente tem dúvida de quem vai ganhar, a disputa é apertada e acirrada, dessa vez estava no papo, todo mundo sabia que ela seria de Karim Benzema. O cara ganhou La Liga sendo artilheiro e ganhou Champions League fazendo um escarcéu no mata-mata. Então, de maneira justíssima, ele foi lá estilosão pra cerimônia receber a premiação. Inclusive, a gente fez um vídeo só sobre essa trajetória do Karim, vale a pena assistir também, beleza? E também foi um mês histórico pro jovem meia Gavi do Barcelona, que conseguiu unificar não só o troféu Copa, que também é entregue pela France Football, né, mas também o prêmio Golden Boy, ou seja, o Gavi se consolidou naquele mês como o melhor jovem do mundo, ganhando 2 premiações diferentes, né. Se ele vai vingar, o tempo dirá, me parece que tem muita bola. O que você acha? Em novembro, meio que do nada, o Piqué, um zagueiro histórico da seleção espanhola e do Barcelona, anuncia a sua aposentadoria. E é o mês da Copa, mas vale destacar alguns times antes dessa parada para a Copa do Mundo. Principalmente o Benfica de Roger Schmidt, liderando o campeonato português e ganhando o grupo na Champions League, sendo que tinha PSG e Juventus competindo, tá? E com alguns jovens brilhando intensamente, como o Antônio Silva, o Gonçalo Ramos e o Enzo Fernandes. O próprio PSG também faz uma boa temporada, com Neymar e Messi curiosamente jogando um absurdo, né? E na Itália a grande surpresa é o Napoli, que não só lidera o campeonato italiano, como começou a jogar um futebol muito vistoso, muito bonito, ofensivo, ganhou confrontos diretos, humilhou o Liverpool na Champions, com vários jogadores atuando bem, mas com destaque total para o Kvaratskhelia, um jogador que 6 meses atrás pouquíssimos conheciam, mas que jogou tão bem que estava atuando como se ele fosse top 3 do mundo assim. Na Bundesliga, o Bayern de Munique, mesmo sem o Lewandowski, já é líder e deve ganhar mais uma, mas fica o destaque para o início de campanha fenomenal do Union Berlin, que chegou a liderar a competição por várias rodadas. Em La Liga, o Real Madrid perdeu o Benzema por muitos jogos nessa temporada, e o Barcelona teve do seu lado o Lewandowski fazendo o que ele sabe fazer de melhor, metendo gol a rodo, e portanto na pausa para a Copa o Barça era líder, mas na Champions League caiu novamente na fase de grupos. Na Premier League, o Haaland começou de forma arrasadora no Manchester City, marcando 23 gols nos primeiros 18 jogos. É um negócio surreal. O novo bilionário Newcastle faz uma
uma campanha fantástica, com Bruno Guimarães e companhia levando o time para as primeiras colocações da tabela. E o grande destaque, claro, vai para o Arsenal de Arteta, que montou uma equipe muito jovem com talentos como Odegaard, Saka, Martinelli e Gabriel Jesus, liderando o campeonato inglês e passando de uma zebra para um grande e fortíssimo candidato ao título. Veremos, né? E logo antes da Copa do Mundo começar, uma entrevista que abalou o futebol. Cristiano Ronaldo resolve hablar, e aí ele fala de toda a sua insatisfação com a situação lá no Manchester United, onde ele tinha virado reserva, e deixa a situação dele no clube completamente insustentável, porque o cara chega a falar que não respeita o Ten Hag, próprio treinador. E assim, Cristiano Ronaldo e United acabaram chegando a um comum acordo para encerrar o contrato do gajo. Foi pra Copa desempregado, dá pra acreditar no negócio desse? E o Cristiano também participou de outro assunto que quebrou a internet. Essa peça publicitária da Louis Vuitton, em que ele e o Messi estão jogando xadrez. É montagem, tá? Os dois não tiveram juntos na mesma sala pra tirar essa foto, mas cara, tem alguma coisa mágica sobre essa imagem, né? Ela é realmente fantástica e também gerou, obviamente, um caminhão de memes. E no dia 20 de novembro começa então a Copa do Mundo do Catar, que mesmo antes de começar já teve muita polêmica por causa da escolha da sede, mas também por causa das leis anti-LGBTQIA+, fazendo com que o mero ato de protestar usando uma braçadeira com as cores do arco-íris fosse proibido pelo Qatar e pela FIFA. Tivemos outros episódios de censura na Copa do Mundo também. E a gente cobriu a Copa, todo mundo assistiu e adoramos, mas obviamente nunca dá pra esquecer das violações de direitos humanos que foram feitas para que aquela Copa fosse realizada num país sem tradição futebolística, sem nem clima pra Copa do Mundo, e que ainda roubaram um momento histórico na final. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E uma tristeza também foi ver grandes craques ficando fora da Copa, como o Sadio Mané e o Benzema, que se lesionaram e acabaram cortados. Daria pra fazer um vídeo inteiro só sobre a Copa, mas a gente vai ter que resumir, claro. Mas foi uma Copa cheia de zebras, né? A gente teve a Alemanha caindo na fase de grupos e perdendo pro Japão, a Arábia Saudita ganhando da Argentina no primeiro jogo, e uma surpresa na Copa do Mundo. Marrocos faz uma campanha brilhante, elimina Espanha e Portugal e vai até as semifinais. E claro, em relação ao Hexa, a gente tava com muita esperança, o time parecia bastante sólido, até que veio as quartas de final contra a Croácia, em que o Brasil abre o placar já no final da prorrogação, mas não consegue segurar o resultado. Toma um gol cagado de um jogador horroroso, que é o Petkovic. E nos penais, o Neymar nem bate, Marquinhos e Rodrigo perdem, e o Brasil volta pra casa mais cedo. Tava todo mundo já projetando uma semifinal contra a Argentina, mas a gente caiu, foi mesmo pra Croácia. Com isso, já é garantido que o Brasil vai igualar o seu maior período sem títulos em Copa do Mundo. A final foi então entre a Argentina de Messi, que fez a Copa da sua vida, e a França de Mbappé, que também jogou um absurdo. No Lusail Stadium, em 18 de dezembro de 2022, vimos o grande momento final do ano no futebol, digno de um fechamento com chave de ouro. Num jogo que reunia diferentes grandes jogadores de ambos os lados e duas camisas pesadíssimas, Argentina e França protagonizaram uma verdadeira batalha pelo título mundial, né? Enquanto Messi e Mbappé definiram bem o que era ali um choque de titãs. A partida durou 120 minutos, que é permitido dentro do regulamento, com prorrogação, terminando em 3-3, com um hat-trick do Mbappé e 2 gols de Lionel Messi. E também com o brilho de Dibu Martínez, que pegou uma bola inacreditável praticamente no último lance da prorrogação e depois defendeu um pênalti nas cobranças para deixar Montiel bater o último pênalti e cravar a Argentina tricampeã mundial, voltando a conquistar o título da Copa pela primeira vez desde 1986, na era Diego Armando Maradona. A gente viu acontecer bem diante dos nossos olhos uma seleção sul-americana voltando a ganhar a Copa do Mundo e a coroação final e completa de um dos maiores gênios da história. Foi uma maneira digníssima de encerrar o ano de 2022 e dentro de campo acabou sendo uma Copa muito boa. Com um final que, olha, cabe o debate, mas pra muitos foi a melhor final da história, ou pelo menos a melhor final desse século. Pra algumas gerações que assistiram esse jogo, possivelmente foi o maior jogo da vida. Tristeza de alguns na Copa, felicidade pra outros, mas essa é a beleza do futebol. Mas é inegável que essa Copa foi histórica e acabou de uma maneira lendária. E pra não dizer que a gente não falou, tivemos a maior venda de um jogador sub-17 na história. O garoto Endrick, com apenas 16 anos recém-completados, foi vendido pro Real Madrid numa transferência que pode chegar a até 72 milhões de euros. É um negócio maluco, uma aposta pesada do Real Madrid, mas o futuro dirá se deu certo ou não. Esse foi o ano. Que outro momento marcante você lembra de 2022 e que passou batido aqui no vídeo? Deixa nos comentários e muito obrigado de verdade por acompanhar o Eurofut durante esse ano aí. Foi muito especial pra gente, um ano de muito crescimento do canal e que a gente fez alguns vídeos assim que dá bastante orgulho pra toda a equipe, né? Além de a gente ter feito uma cobertura completa da Copa do Mundo, com lives diárias, então foi bem bacana. Espero que tenha sido pra vocês também. Então 2023 vem aí e certamente vai ser mais um ano que vai ter muitos acontecimentos incríveis aí no futebol, beleza? Nos vemos lá, um grande abraço,
Falou!